Boa noite com Jesus. Amém. Graças a Deus aqui nós estamos mais uma vez. Vamos cantar um corinho primeiro e em seguida 190. No meu coração, vem hoje habitar o Cristo. Vamos cantar? No meu coração. Amém. Aleluia. Que Deus continue nos abençoando. As nossas programação são segunda-feira, temos culto de oração, começando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. E às 19h15 iniciando o nosso culto. Quarta, sexta-feiras, pregação da Palavra de Deus, começando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. E às 19h15 iniciamos nosso culto. Domingo às 8h da manhã, temos a escola dominical, começando com as crianças e continuando com toda a igreja. Escola dominical
começando com as crianças e continuando com toda a igreja. Domingo também às 16 horas, né, companheirismo, e às 18 horas, culto de louvor e pregação da palavra de Deus, onde nós todos somos ricamente abençoados por Deus, através deste alimento fresco que Deus tem enviado do céu para cada um de nós. Amém? Nós temos, nesta noite, a irmã Joaquina está conosco. Irmã Joaquina, lá de Bernardo, Saião. Quem conhece a irmã Joaquina? Opa, cadê ela? Não estou vendo ela, não. Cadê? Ah, tá lá atrás. Eu estava caçando ela aqui, ó, tá lá atrás. Está conosco a irmã Joaquina. Deus abençoe. Temos aqui uma justificativa por viagem. O irmão Lorisvaldo está viajando. Nós vamos interceder por ele. Que Deus abençoe. Depois do culto, né? Vamos interceder a Deus que o Senhor leve ele nesta viagem e traga de volta com vida e saúde abundante. Também o irmão Paulo Reis justifica a sua ausência nos cultos da semana. Está incluso também nas nossas orações desta noite. E oração em favor do irmão Raimundo, pai da irmã Raquel Alves. Vamos orar? Vamos orar também em favor do encontro que está batendo na porta, também o recantinho, e os irmãos que estão juntamente com o pastor ali, trabalhando com tudo que pode para que isso possa ser concretizado. E Deus está com suas mãos estendidas sobre isso. Assim nós cremos. Amém? Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos tem concedido, aonde o Senhor tem dispensado a cada um de nós muitas bênçãos neste dia, muitos livramentos, e tem tirado, Senhor, o inimigo do caminho, para que nós pudéssemos chegar até aqui nesta noite, neste lugar onde podemos juntos reunirmos em torno da Tua Palavra e sermos abençoados. Ó Deus, que o Senhor mais uma vez, ó Pai, abençoe também, Senhor, estes irmãos, os quais foram mencionados aqui nesta folha de papel, por viagem, por trabalho ou por curso, nós não sabemos, por enfermidade, como está expresso aqui em favor do irmão Raimundo. Que a mão do Senhor possa ir de encontro com cada um e ajude, Senhor, liberta, cura, Senhor Deus. Leve o nosso irmão também nesta viagem e traga de volta, Senhor Deus, para estarmos conosco com vida e saúde abundante. Abençoe os nossos irmãos, o pastor ali no recantinho, que a graça do Senhor possa estar com cada um. Ó Deus, abençoe o encontro que está às portas, que o Senhor ajude, Senhor, que a direção seja completamente do Teu Espírito Santo. Toma, Senhor, esta audiência nas Tuas mãos. O pregador seja ungido com o Teu Espírito para falar, Senhor, a cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Jesus prepara um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Quando eu chegar ao céu, onde reina a luz, então eu estarei perto de meu Jesus. Pois lá não mais terei tristezas e nem dor. De lá jamais eu voltarei. Bem sei que de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além Do céu azul foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Amém. Amém. Is in the pillar of fire is God, Jehovah. Ele estava na coluna de fogo como Deus, Jeová. No one could touch him, sin was so far from him. Ele, ninguém podia tocá-lo. O pecado estava tão longe dele. He couldn't get near them. Ele não podia chegar perto deles. Then he come and overshadowed a virgin, created a blood cell in her womb. Então ele veio e tomou uma virgem, criou uma célula sanguínea em seu ventre. The child come forth, Jesus, holy body, neither Gentile nor Jew, God's own blood. O filho veio, Jesus, corpo santo, nem gentil nem judeu, próprio sangue de Deus. And then the great Holy Spirit came down from heaven. E então o grande Espírito Santo desceu do céu. The Spirit of God, like a dove, descending and went on him. O Espírito de Deus, como uma pomba, desceu sobre ele. This is my beloved Son, correctly on the right translation, in whom I am pleased to dwell in. Este é o meu filho amado, exatamente na tradução correta, no qual eu tenho prazer de habitar. My Father dwelleth in me. Meu Pai habita em mim. Ask any good translator of the Scripture and find out that's not in the Hebrew. Pergunte a qualquer bom tradutor da Escritura e descubra se isto não está em hebreu. Yes, sir, in whom I am pleased to dwell. Sim, Senhor, no qual tenho prazer de habitar. Jesus said the Son can do nothing in himself. Jesus disse, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Not me that doeth the works, but my Father. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. He dwells in me, Emmanuel. Ele habita em mim, Emmanuel. Not another God up there and another one here and another one down here, that's heathen. Não outro Deus ali em cima e outro aqui embaixo. Isto é paganismo. One God in three offices. Deus em 3 ofícios. God the Father Almighty came down and dwelt in His Son Christ Jesus.
Deus, o Pai Todo-Poderoso, desceu e habitou em seu Filho Cristo Jesus. He gave his life trying to find himself back to fellowship with his people, trying to get back. Ele deu sua vida tentando encontrar-se de volta no companheirismo com o seu povo, tentando voltar. No one could pay the price, all sinners. Ninguém podia pagar o preço, todos pecadores. And his own son was made sin for us to take away our sins. E o seu próprio Filho foi feito pecado por nós, para tirar nossos pecados. And that would let the same Father God, in the form of the Holy Ghost, E aquilo permitiria que o mesmo Deus Pai, na forma do Espírito Santo, came down and dwelt in us and worked to us like he did his Son that was created. descesse e habitasse em nós e operasse através de nós, como ele o fez com seu Filho, que foi criado. Amen. There's your truth. Amém. Aí está a sua verdade. We got one. Ó misericordioso e santo e reverente Pai da vida, nós chegamos em Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, para agradecer do fundo de nossos corações que nós temos o privilégio de sentarmos aqui hoje à noite. Tu nos tens deixado viver para virmos juntos novamente hoje à noite, para nos prepararmos para aquelas coisas que estão passando através de nossos corações e mentes agora, Senhor. E enquanto Tu estás penetrando nas entranhas de nossos corações, se há algo impuro a nosso respeito, Senhor, tira isto, Pai. Deus, consagra nossas almas a Ti. Nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito e por aquilo que nós cremos que Tu farás. E agora, Senhor, eu oro que Tu concedas hoje à noite que nossas almas possam continuamente ser revigoradas em Tua presença aqui neste tabernáculo. Nós Te agradecemos, Pai, por este tabernáculo. Nós Te agradecemos por nosso pastor, um homem de humildade, um homem de integridade, um homem que está cheio do amor de Deus por Cristo e por sua igreja. E eu oro que Tu abençoes e sua amável esposa e filhos, e Senhor, que eles possam habitar por longo tempo entre nós aqui na terra. Concede isto, retém as enfermidades da sua porta e preserva-os com saúde. Retém a enfermidade de todas as nossas portas, Senhor, e preserva-nos com saúde para que nós possamos Te servir. Aleluia. Nós oramos não somente por esta igreja, porém pelas outras igrejas por toda a parte do mundo inteiro,
onde orações estão sendo feitas e súplicas perante Deus, e as muitas dezenas de milhares de santos, de corações famintos clamando: vem, Senhor Jesus, vem, ó, certamente Tu ouvirás nosso clamor, Senhor, algum dia e virás. Se é a nossa porção adormecermos antes que venha aquele advento, nós sabemos que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós sairemos e estaremos em Tua presença algum dia. Nós te agradecemos por isto e nós esperamos por aquele tempo. E agora, prepara os nossos corações, pois nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Isso é bom. Oração do profeta. Parágrafo 38 a seguir, a mensagem respeito. Isso faz nós seguirmos em frente. Nós sabemos que as orações dos santos, elas estão em salvas de ouro. Elas continuam tendo efeito para cada um de nós. Isso é maravilhoso ver isso aqui. Vamos ler a Escritura. Deus abençoe a igreja presente, aqueles que participam por meio da internet. Nosso pastor provavelmente está nos vendo, nos ouvindo ali no recantinho. Deus continue abençoando a cada um. A Escritura é o Salmo 105. Já foi anunciado. Salmo 105, do 1º até o verso 15. E depois em Eclesiastes 12, verso 13. Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendências de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou, até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de reino para outro reino. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Amém. Eclesiastes 12, verso 13. Nesta mensagem respeito,
a versão que o profeta usou, eu gostei do que diz aqui. Só um momento. O parágrafo 46. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o amplo dever de todo homem. O profeta usou uma versão da Bíblia que diz, né, o amplo dever de todo homem. Guardar os seus mandamentos, temer a Deus. Graças a Deus, Ele tem nos dado isto. Em Provérbios 9, o profeta também cita: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Oremos novamente. Senhor, nós somos tão falhos, Senhor. Somos feitos, constituídos de fraquezas, Senhor. Mas grandes são as tuas maravilhas, Senhor, no nosso meio. Por isso nós nos alegramos, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Não pelo que somos, mas pelo que tu és para nós, Senhor. Abençoe tua palavra, Senhor. Que isso que vamos ouvir seja diretamente dos céus, confirmando a tua palavra no coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? É tão maravilhoso você ter um Deus que faz tantas maravilhas. E uma mensagem, um sermão do profeta, chama outro sermão. Você termina de ler um, e você começa a ler outro, e você vê as escrituras se entrelaçando. É tão maravilhoso você poder ter este privilégio de você desfrutar dos sermões do profeta, da sua pregação, sabendo que é a coluna de fogo resplandecendo nas trevas. Como isso é maravilhoso! E a coluna de fogo, ela pode, às vezes, nos cegar por um pouco de tempo, como fez com Paulo. Quem sabe tem alguém nos ouvindo pela internet, que por um pouco de tempo ainda vai haver escamas sobre seus olhos. Mas vai chegar o dia das escamas cair e você então reconhecer a mensagem de Deus para esta era. A mensagem paradoxo, somente para fazer uma ligação com este Salmo 105, o profeta diz assim no 256: se esta escritura é verdadeira, e o Deus dos céus, que pôde criar um esquilo, que pôde criar um carneiro, pôde parar o sol por todo um dia, 24 horas, que pôde segurar o fogo de queimar pessoas na fornalha por 3 horas. Ele parou a boca dos leões, que pôde ressuscitar da morte, que pode andar sobre as águas, que pode pegar os pães e alimentar 5.000. Aquele era Deus. Aquilo era a palavra transformada em carne, em seres humanos. Agora todos entendem aquilo? Amém. Agora, este mesmo prometeu que nos últimos dias estas coisas aconteceriam outra vez,
mas ele não pode fazer isto até que haja alguém que ele possa operar com ele e operar nele. Você vê o que eu quero dizer? Amém. Agora, vamos crer enfaticamente, com todo o nosso coração, que será dessa maneira. Aqui no 260, o profeta fala aqui, dizendo assim: poderia surgir visões, eu poderia dizer às pessoas o que elas fizeram, o que elas foram, mas no 261 ele diz assim: mas nós estamos caminhando para alguma coisa maior do que esta. Sim, nós estamos nos levantando agora acima daquilo. Vem, estamos indo para aquela palavra falada. E Satanás terá que fazê-lo. Ela, a palavra, o amarrará em um laço. Se eu simplesmente puder crer nela, você não duvide. Achei interessante isso aqui, ligando com a mensagem respeito. Porque se você respeita a Deus, você respeita aqueles em que Deus está operando. E a Bíblia diz que os sinais vão seguir aqueles que creem. Então, se os sinais acompanham aqueles que creem, é porque o Deus eterno está operando através deles. Porque a fé não é um dom nosso, é um dom de Deus. Então não é a nossa própria fé, é a fé do Filho de Deus, é que vence cada uma das barreiras que temos de vencer. E então, se você tem o Espírito Santo em você, você irá respeitar seu irmão. Porque Deus está operando através de seu irmão. Aqui você vê isso aqui, o profeta dizendo: aquilo era a palavra transformada em carne. Como isto é tão grande, você saber que aquele Deus, aquela coluna de fogo, que guiava a Israel durante a noite, aquela coluna de nuvens, que fazia sombra para eles, se fez carne, e habitou entre nós, morreu. Mas o que ele disse quando ele estava ainda em carne? Não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador, para estar convosco até a consumação dos séculos. Então o mesmo Deus, que era a coluna de fogo, que se tornou carne, ele veio sobre cada um de nós. Por isso ele pôde dizer ali, antes, ele dizendo para os fariseus, para os clérigos, os religiosos do seu dia, dizendo: antes que Moisés fosse, eu sou. O que ele disse para Moisés? Moisés dizendo: como que eu vou dizer para aquele povo quem me enviou? Ele disse: diga que o eu sou te enviou. Então Jesus falando as mesmas palavras, mas eles não puderam ver. Jesus dizendo: eu sou. Antes de Moisés existir, eu sou. O sempre existente, o Deus onipresente, onipotente. E a mesma coisa tem acontecido hoje, né? Deus tem se manifestado nos nossos dias, como aquele evangelista do tempo do irmão Brana disse, né? Deus mais uma vez está na terra,
em um homem chamado William Branham, fazendo as obras que ele prometeu, cumprindo São João 14, verso 12, dizendo: maiores obras do que estas farei, porque eu vou para meu Pai. Como isso é maravilhoso! Então você respeita o seu irmão, respeita qualquer pessoa. Aqui em Eclesiastes, abrindo a Bíblia, a minha Bíblia, quando se abre nessa escritura que nós lemos, de Eclesiastes 12, 13, voltando mais um pouco atrás, Eclesiastes 10, verso 20, eu vi algo aqui que eu achei muito bom, ligando com esta mensagem respeito. Salomão dizendo aqui: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da tua palavra. É isto que o profeta tem nos ensinado. A nem no pensamento estarmos murmurando, nem no nosso pensamento estarmos se lastimando, falando contra o rei, contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito. Como isso é maravilhoso. E o profeta viveu isso em realidade, no cotidiano da sua vida, no dia a dia da sua vida ele viveu isso. Nós vemos aquele testemunho do irmão Billy Paul. Irmão Billy Paul dizendo: eu não sabia quem era amigo, quem era inimigo. Ele tratava todos cordialmente. O profeta, o irmão William Marion Branham, tratava todos cordialmente, até mesmo aqueles que estavam contra ele. Veja como isto é grande. Esta é uma verdadeira vida cristã que nós devemos buscar a cada dia. É ter a convicção, a certeza do que você crê, até no pensamento. Porque se no pensamento você está pensando a coisa correta, suas palavras vão ser corretas, suas ações vão ser corretas. E você não se encontrará batalhando contra Deus. Nós ouvimos isso, acho que no pastor Joaquim dizendo, Gamaliel falando, né? Não nos encontremos batalhando contra Deus. Nós temos que saber, ver, entender as coisas que acontecem e saber que tudo é para a glória do nome do Senhor. Os pais de Sansão não sabiam por que Sansão estava se envolvendo com Dalila. E a Bíblia diz que aquilo era um propósito. Deus estava buscando ocasião contra os filisteus. Então, se o teu irmão, se o meu irmão, se a minha irmã está tomando um passo que nós julgamos estar fora da palavra, ore por ele, para que ele esteja sendo guiado por Deus como Sansão, para que Deus lhe dê força também para chegar no último momento e dizer: Senhor, somente uma vez mais o teu Espírito enraize, venha a enraizar em minha alma, para que eu morra, mas cumpra o meu dever.
profeta orou aqui dizendo, né? Não sabemos se a nossa porção será adormecermos antes que ele venha. Mas é tão bom saber que se adormecermos, formos para a sepultura, a trombeta soará. Tão certo como o sol se levanta, assim também a trombeta soará. Muito mais certo do que o sol se levanta. Porque o sol é uma criatura. E a ressurreição é quem? É o Senhor Jesus, é o Criador. Então a ressurreição é a nossa segurança. Graças a Deus. A conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. Parágrafo 47, mensagem respeito. Você não pode ter respeito até que você tenha temor. Você tem que ter temor de Deus. Salomão disse: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele, porém isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Você teme com receio que você vá fazer algo errado. Você não desejaria fazer isso. Eu temo minha mãe, eu temo minha esposa, eu temo minha igreja, eu temo todos os servos de Deus, a menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. Eu temo as pessoas. Eu temo as pessoas da cidade, a menos que eu fizesse algo errado que lhes fizesse pensar que eu não fosse um cristão. Está vendo? Você tem, antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. E Deus exige isto. Ele exige respeito. Deus o faz. Ele exige isto, e o temor traz isto, e nós sabemos que o temor traz isto. Ele merece, Deus merece um respeito correto. Nós temos que respeitá-lo e demonstrar temor para com ele, e aquilo traz respeito. Deus tem exigido aquilo para os seus servos. Eles, seus servos, como nós sabemos que eles são servos, porque Ele vindica esses servos pela sua palavra. Ele toma esses servos e os faz servos de Deus, e prova que eles são servos, fazendo a sua palavra. Ele toma esses servos e os faz servos de Deus, e prova que eles são servos. Então, à medida que você respeita aquele servo, você respeita Deus. Deus é Espírito. São João 1, verso 18. Ele se manifestou em Cristo, mas hoje Ele se manifesta na sua igreja. Portanto, quando eu respeito você e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, então nós estamos respeitando a Deus. Não disse Jesus: tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. É melhor que ele se pendurasse ao seu pescoço
uma mó de azenha e fosse submergido nas profundezas do mar, do que ofender a um destes pequeninos. Você imagina, lá no passado havia um véu feito com peles de texugo, tampando a glória de Deus, cobrindo a glória de Deus. Mas hoje, este véu é você, é sua mãe, é seu pai, é sua esposa, é seu esposo, seu filho. Este véu é cada um de nós. E o que acontecia se alguém entrasse ali, atrás daquela pele de texugo, sem ser no momento correto, sem ser com a vestimenta correta? Morria. Se o sacerdote entrasse ali fora do templo, sem a forma correta, sem estar devidamente vestido com aquilo que Deus requeria, ele morria. Ou seja, era como que se fosse submergido nas profundezas do mar. E hoje, Deus não está mais atrás de uma pele de texugo, Ele está atrás de uma pele humana. Então, se você desrespeitar o Espírito Santo no seu irmão, na sua irmã, talvez você pode estar morrendo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para não estarmos ferindo a este Deus que está atrás do meu irmão, da minha irmã. Porque morrer fisicamente, para o cristão não é nada. Para o eleito, porque a ressurreição virá. Mas talvez para aquele que não tem a eleição, só tem a salvação comum, morrer espiritualmente é pior do que a morte natural. O profeta diz: nós não sabemos quem é eleito, quem é salvo. Eu não sei se eu sou um eleito, se eu sou um salvo. Eu creio na eleição, mas e se Ele me predestinou para a salvação comum? Então, se eu me encontrar batalhando contra o Espírito Santo, eu posso então talvez enfrentar a morte espiritual. Que Deus nos ajude, nos dê força para cumprir isto que nós temos ouvido nesta noite. Somente estas escrituras que nós lemos de Salomão, de Davi, seria o suficiente para nós. Não toqueis nos meus ungidos. Às vezes você pensa que ungido é somente um profeta, um pastor, um evangelista. Não. O ungido do Senhor é o seu irmão que está ao seu lado, é o seu filhinho, a sua filhinha. O profeta repreendeu o irmão Billy Paul, né? Quando ele corrigiu asperamente seu filho. E ele disse: você feriu o anjo dele. Ó Senhor, esse deve ser o nosso clamor. Ó Senhor, não permita eu estar ferindo o teu anjo que está no coração do meu irmão. Não é um anjo, o anjo do Senhor, o Espírito Santo. Que o profeta prossegue dizendo 54, citando a Jesus: porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Agora, nós sabemos quem são eles, que nós
sendo filhos de Deus, que nós somos uma parte de Deus. E Deus exige respeito. Então Deus mostra quem são seus filhos. Ele mostra isto por maravilhas e sinais, e que isto está sendo feito. Aqui mais à frente o profeta fala algo tão drástico, dizendo: aquilo que você faz ou te coloca na misericórdia ou no julgamento. Aquilo que você fala, então podemos tomar Salomão, até mesmo aquilo que pensamos. Ou isto te coloca na misericórdia ou te coloca no julgamento. Eis a pergunta: o que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? Você tem que aceitar um ou outro. Ali é onde nós estamos hoje à noite. Ou nós tomamos a misericórdia de Deus, ou nós sofremos o seu julgamento. Somente não há nenhuma maneira de se evitar isso. Deus sempre faz um caminho de escape para aqueles que desejam escapar. Então ele tem, o que sobra tem que sofrer o julgamento. Não porque Deus deseja, porém porque eles têm escolhido aquele caminho por si mesmos. Toda a humanidade está perdoada pelo sangue de Jesus ali no Calvário. Mas não são todos que recebem. Graças a Deus que cada um de nós temos recebido, por revelação, sabendo que a mesma luz da coluna de fogo que traz a revelação, ela traz também a cegueira. O mesmo poder que estava trazendo as trevas sobre o Egito, estava trazendo a luz em Gósen, nas casas, nos lares dos judeus. Então veja como que é grande a revelação que nós temos. A revelação que traz você do lugar que você deve estar. E Deus dizendo sobre Esaú e Jacó, dizendo: amei a Jacó e aborreci Esaú. Eles não tinham feito nada. E nós sabemos que o eleito não perde a sua eleição, mas ele pode pagar o preço caro por se encontrar contra Deus. Enfrentar o julgamento aqui na terra. Mas graças a Deus que temos tomado o caminho de escape. O profeta faz a pergunta aqui: não está você feliz hoje à noite que você tenha tomado o caminho de escape? Glória a Deus! Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado este caminho de escape. Porque todos aqueles que recusam o caminho de escape terão que vir sob julgamento. 111, mais à frente. Não importa quem você seja, cristão ou não cristão, você tem que trazer respeito a Deus e respeitar o que Ele está fazendo, ou sofrer a consequência. Ou é receber isto, ou entrar em julgamento. Ou um ou o outro que você desejar. 165, para encerrarmos. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus.
Isso é exatamente correto. Está vendo? Respeite-o. Mas não é tentando melhorar o que o profeta disse, né? Mas tomando o que Salomão disse, né? Nem no teu pensamento amaldiçoes. Veja bem. Se você, nem no teu pensamento, isso é por meio do Espírito Santo, não é somente um propósito humano, não. Mas pelo Espírito. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você conseguir fazer isto, nem no teu pensamento você pensar mal de seu irmão, da sua irmã, você então poderá amá-lo, respeitá-lo. Isso é exatamente correto. Respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito de seu pastor, como somente falam a respeito dele, o criticam e o ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Você não... Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer as igrejas que eu tenho visto. Você tem que amar seu pastor. Você tem que saber que ele é um ser humano. Todavia, Deus lhe tem feito seu pastor. O Espírito Santo o tem feito superintendente. Então você tem que respeitá-lo daquela maneira. O Espírito Santo o tem feito superintendente. E não importa o que o pastor tenha feito. Se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isto. Aquele que me recebe, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus disse: aquele que não me recebe não pode recebê-lo. Está vendo? Eles dizem que Deus era seu pai. Então, o profeta dizendo aqui, né, os fariseus dizendo, eles diziam que Deus era seu pai, e Jesus disse: vosso pai é o diabo. Mas, graças a Deus, que nós temos certeza de que nós somos a descendência de Abraão. A raiz de Jacó tem se enraizado no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo. Então você pode se maravilhar, se alegrar neste Deus que tem te dado a vida eterna, tem te dado este privilégio de você ver os sinais da última hora acontecendo, e você não está sendo cegado por estes sinais, você está sendo guiado. A luz da coluna de fogo está mostrando o caminho para cada um de nós. Basta cada um de nós estarmos no nosso posto de dever, amando seu irmão, sua irmã, amando o nosso pastor, confiando na direção de Deus, através do ofício sacerdotal. Então nós somos mais do que vencedores. Podemos nos alegrar. Grandes maravilhas o Senhor tem feito em nós. Porque se você ficar olhando para as falhas, você vai ver muitas. Mas se você olhar para as maravilhas que o Senhor Jesus tem feito, através do nosso pastor, através do seu irmão, através de cada um, você não poderá contar as bênçãos. Deus os abençoe.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Graças a Deus pelo que nós ouvimos nesta noite. A mensagem do profeta sendo pregada. A Bíblia sendo lida. E ao deitar, descanse. Lance as suas ansiedades nele e tenha um bom sono. Amém? Durmam bem. É bom ouvir a palavra. Deus continue abençoando a irmã Ruth Miguel, ela está em Araguaína. Também o irmão Robson e o irmão Arcebias. Aqui só estão os dois. Mas está todo mundo lá, né? Ah, já veio. Está vindo? Ah, Deus te abençoe, irmão Robson, irmão Arcebias. E também a igreja de Bernardo Saião. A irmã está aqui muito bem. A irmã, filma ela lá, irmão, para eles verem ela. E também os irmãos de Esperantina. Há um comunicado. O tema do companheirismo do próximo domingo será baseado na vida de Daniel, em comparação com os dias atuais. Portanto, se alguém já quiser estudar sobre o assunto, assim seja. Deve ser o irmão Adailton, né? Mais 11 conexões não identificadas. Eu sei, né? Amém? Jesus, nós até trememos por dentro quando ouvimos palavras como essas. Que o Senhor ajude cada irmão nesta hora e ajude-nos a ter a fé de Abraão, a fé do nosso profeta. Quando a gente começa a ver esses exemplos deixados, lidos aqui do nosso profeta, a gente não sabe aonde enfiar a cara, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus. Uma vez nós ouvimos dizer que o William Branham mentiu, só essa vez, e ele não pôde orar por um bebê. Quantas vezes eu tenho mentido, nós temos mentido. Se alguém aqui diz que nunca mentiu, ele é um mentiroso. Mas eu tenho tantos exemplos, até mesmo desses grandes homens como Daniel. Meu Deus, ali naquele lugar, ter que orar, e se orasse ia ser lançado numa cova de leões. Será que eu oraria? Mas eu creio que eu oraria, porque nós somos a descendência de Abraão. Pai, nós vivemos em uma era tão difícil, e nós também vivemos em um país tão incrédulo, tão cheio de sonegadores, tão cheio de ladrões, tão cheio de corruptos. Parece que o mundo cada dia vai mais e mais a pior. Mas só que o irmão Branham diz que a igreja, ela está crescendo. A igreja está subindo. E esta igreja tem subido sim nessa noite, mais um pouquinho no degrau da fé. Recompensa e abençoe pastor Natanael e a sua família. Também guarde a viagem do nosso pastor, livra do mal. E ao sair por essas portas, que esses irmãos saiam imunizados. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Debaixo desta unção, eles possam ir regozijando. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Amém. Amém. Dê um abraço nessa unção que está do seu lado. Amém. Em nome de Jesus. Até sexta-feira próxima. Amanhã que é o companheirismo, irmã? Como é que é? Que hora? Hã? Não, que hora que começa?
lá, né? Amanhã, jovens, não esqueçam, companheirismo na chácara do irmão Edson. Irmão Edson não, agora mudou, né? Irmão Carlinho, irmã Thaís. Então, lembrem uns aos outros e vão na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo esteja com vocês, jovens. Amém? Eu posso ver de pé nesta fileira povo sofrido, mas cheio de vigor, que tem negado aqui suas vidas para seguir a voz do bom pastor. Riqueza e glória que o mundo oferece para este povo não tem mais valor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Há muitas vozes a soar no mundo e a enganar o povo sem pastor, que não aceitaram a esta mensagem que vem precursando a vinda do Senhor. Mas a ovelha eleita não se engana, ela conhece a voz do seu pastor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Em cada era ele tem falado, com suas palavras doces em amor, e sua noiva sempre escutando, pois seu deleite é na voz do Senhor. Quando calamos é que ele fala, com voz suave cheia de amor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando a voz do Senhor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando a voz do Senhor.